Bom dia, paz seja convosco, glória a Deus, aleluias. Mais um dia na presença do Senhor, mais uma oportunidade de vida, dia 14 de março de 2025, uma sexta-feira abençoada, cheia da glória de Deus, cheia da presença do Senhor. Isso que importa. Estou aqui iniciando mais essa chave mestra, mais essa live, para dar continuidade aí ao assunto que eu tenho abordado, né, de Efésios, capítulo 5. Hoje eu vou iniciar oficialmente capítulo 5. Eu vim aí de quarta-feira, uma live tão especial com o Ivan, um tema tão bacana, tão interessante. Você que não assistiu, entra aí no meu perfil ou vai lá no YouTube, no meu canal Chave Mestra e assista. Foi muito boa a live. Ele falou sobre as diferenças das gerações, geração X, geração Y, geração Alfa. Foi um tema muito interessante, foi um assunto muito profundo e foi uma bênção. Se você gostou, também não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar com as pessoas, não é? Porque eu entendi que essa live de quarta, ela trouxe luz, trouxe esclarecimento, também trouxe um conhecimento, até para que a gente possa lidar, né, com as outras gerações, com os nossos filhos, com os nossos pais, que pertence a uma outra geração. Então esse conhecimento trouxe essa clareza para que a gente possa saber como se comportar, como agir e também entender as outras gerações, as gerações mais novas, as gerações anteriores. E hoje é exatamente dentro disso que eu vou estar falando de Efésios capítulo 5. O tema, o assunto que Paulo está abordando aqui é a vida diária, a vida comum, a vida cristã. E eu vou estar falando disso porque você entender as diferenças das gerações tem a ver com relacionamentos, de como você se relaciona com as pessoas, como você lida com os relacionamentos. E é importante a gente entender desses assuntos, não é? Mas eu quero iniciar a live aqui fazendo uma oração, apresentando ao Senhor esse tempo, porque o mais importante é que Ele esteja conosco, é Ele que ministra os nossos corações. Bom dia! É Ele que fala conosco. E uma palavra de Jesus ao nosso coração, ela é poderosa para transformar a nossa história, para mudar a nossa vida. E é isso que nós queremos ouvi-lo, nós queremos conhecê-lo. Para quê? Para que a gente possa viver de maneira a agradá-lo cada vez mais. É isso que importa, não é? Então, quanto mais nós conhecemos acerca de Jesus, acerca da sua palavra, melhor vai ser a nossa caminhada cristã. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a Ti esse tempo de live, peço a cobertura do Teu sangue sobre a minha vida, sobre a vida das pessoas que estarão assistindo agora, as que vão assistir depois. Por onde quer que essa live for, Senhor, que haja um derramar do Teu Espírito sobre os corações. Senhor, cada vida tem uma história tão diferente, tão específica, Senhor, mas eu sei que o Senhor sabe como tratar conosco, o Senhor sabe como lidar conosco. Então eu te peço nesta manhã, Senhor, vem se revelando poderosamente aos nossos corações. Senhor, indiferente do tempo, aqueles que estão assistindo agora, os que vão assistir depois, não importa, onde quer que essa live chegar, Senhor, que haja realmente uma transformação nas mentes, nos corações, nas famílias, nas casas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito possa ministrar poderosamente aos nossos corações, Senhor. Usa minha vida nesta manhã, Senhor. Aquilo que eu não for capaz de transmitir, que eu não me fizer compreendida, Senhor. Que o Teu Espírito se revele aos corações, Senhor, de maneira clara, de maneira objetiva, Senhor. De forma, Senhor Deus, que o Teu nome seja engrandecido e exaltado, Senhor. Faz, Senhor Deus, infinitamente mais, Senhor, do que pedimos, do que pensamos. Senhor, que o Senhor se revele poderosamente. Pai, onde o Senhor está a liberdade. Libera sobre as vidas que estarão assistindo nesta manhã,
manhã, as que assistirão depois. Libera, Senhor, uma unção de liberdade, de libertação para se mover no Senhor, para se mover no conhecimento da Tua palavra, para se mover dentro das realidades que o Senhor vai tratar aqui nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, faz novas, Senhor Deus, todas as coisas. Opera, Senhor, infinitamente mais do que temos pedido, do que temos pensado, do que temos crido. Tem misericórdia de nós, Senhor, aumenta a nossa fé. Olha as questões que nós temos vivenciado todos os dias, questões que muitas vezes nós não abrimos para ninguém, muitas vezes não falamos com ninguém, mas temos colocado diante de Ti. Outras situações, Senhor, às vezes nós nem conseguimos ainda expressar ao Senhor. Há apenas um incômodo dentro de nós, até uma sinalização apontando que tem alguma coisa que não está bem, tem alguma coisa que não está legal, aquela área precisa de uma oração específica, precisa de uma cobertura. Senhor, recaia xerebarás, o Teu Espírito que leva as nossas orações até o Pai, o Teu Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que Ele possa se mover também dentro de nós, trazendo luz, trazendo revelação, para que haja um quebrantar-se diante do Senhor, para que haja uma rendição diante do Senhor, colocando diante de Ti aquilo que é necessário, aquilo que é importante, Senhor. Age sobre as nossas vidas, age nas nossas casas, nas nossas famílias, age nos casamentos, trazendo alinhamento, trazendo direção, trazendo orientação, Senhor. Opera sobre as nossas vidas. Nós cremos num Deus vivo, num Deus poderoso, num Deus ativo, que não muda, que não falha, um Deus fiel, leal, interfere, Senhor, nas nossas causas, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, com as noras, com os genros, com os pais e os filhos. Senhor, trabalha nas nossas casas. Chorecaia xarabá. Senhor, traz uma estrutura sobre a Tua igreja, uma estrutura, Senhor, fortalecida, revestida do Teu poder, para administrar, Senhor, todas as coisas, que nós venhamos ser sábios, que nós venhamos ser pessoas, Senhor, alinhadas contigo, a nossa mente, os nossos pensamentos estejam alinhados ao Senhor, de maneira, Pai querido, que nós venhamos ter o governo direcionado pelo Teu Espírito, sobre cada aspecto da nossa vida, Pai, sobre cada aspecto da nossa família, nos relacionamentos com os filhos, de marido com esposa, de esposa com marido. Pai, em nome de Jesus, que o inimigo não alcance, não encontre vantagem em nós, Senhor. E aí venhamos ser derrotados, Senhor, naquilo que é mais importante para nós, que é a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, nossa igreja. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, instrui a Tua igreja, Senhor, no seu modo de agir, no seu procedimento, nas Suas palavras. Pai, em nome de Jesus, aquilo que não está em desacordo nos nossos corações, que o Senhor venha trabalhando e nos moldando a Sua imagem, Jesus, de maneira que tudo venha sendo transformado e venha sendo alinhado para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Bom dia, paz seja convosco. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gente, vocês me falam aí se o som tá bom, de repente o som do louvor tá mais alto, me manda uma mensagem aí, tá bom? Que aí eu abaixo aqui o volume. Também quero pedir para você usar aí, ó, esse aviãozinho que tem aí do lado, enviar live para algumas pessoas, envia aí para os seus amigos, para os seus familiares. Mesmo que a pessoa não consiga assistir agora, ela pode assistir depois. Pelo menos fica lá no direct dela e ela depois assiste. Tá bom? Não esquece aí de compartilhar. Bom dia, Gi, paz do Senhor. Tá tudo ótimo. Obrigada, pastor Djalma, obrigada. A gente precisa desse retorno, né? Que bom, gente, obrigada. Eu quero ler aqui, eu quero começar aqui capítulo 5, né, de Efésios, mas eu quero ler numa outra versão. Vou ler na NVI, que eu achei que é uma versão que tá muito legal, muito clara, muito objetiva. Então, de vez em quando eu vou fazer umas movimentações aqui, porque eu vou estar lendo e vou estar dando umas paradas, tá bom? Você vê que a gente veio aí do capítulo 4, falando desse tema tão interessante ali no verso 17. Eu comecei a falar do procedimento dos filhos da luz, porque nós somos filhos da luz,
Jesus é a luz do mundo, nós somos filhos da luz. E Paulo vem aqui, é um capítulo muito profundo, porque ele vem falando desse procedimento dos filhos da luz. E ele é muito claro, né? Ele vem falando de coisas comuns, do procedimento comum do cristão, da vida diária, né? Do crente. E eu creio que a gente pode ouvir, irmãos, 1000 vezes esse assunto, mas nunca vai ser suficiente. Sempre vai ter alguma coisa a mais para a gente aprender, para a gente compreender, coisas que a gente ainda não deu muita atenção, né? E no capítulo 5 ele continua ainda falando desse assunto, até que ele vai chegar, né, em algumas questões que eu também entendo que são poderosas e fundamentais, que são os relacionamentos da família, né, as questões do casamento, as questões dos filhos, da educação dos filhos, né. Então, você vê Paulo preocupado com a igreja, como a igreja se comporta, como a igreja se move. Então, se isso era importante para Paulo, também é importante para nós, irmãos. Nós não podemos negligenciar esse cuidado, né, da nossa casa, da nossa família, né. Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder nossa família, perder os nossos filhos. Então, não adianta. Esse é o nosso primeiro ministério, a nossa casa, a nossa família. Você pode fazer muitas outras coisas, mas a sua casa é sempre um território sagrado, deve ser sempre um território sagrado e um território onde o nome do Senhor deve ser honrado e exaltado. Então, cuide da sua casa. Sabe aquele ditado que fala aí no mundo? Um olho no peixe e outro olho não sei onde lá. O ditado é exatamente isso. Um dos seus olhos precisa estar sobre a sua casa constantemente, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Então, não negligencie essa área, ok? Mas diz assim, olha... Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Paulo ainda está falando que o nosso modelo é Jesus Cristo, que nós devemos viver como Ele, nós devemos nos comportar como Ele, nós devemos falar como Ele. Ele é o modelo, ele é sempre o principal modelo, né? E o alvo disso tudo, o ponto principal é viver em amor. Viver em amor com as pessoas, viver em amor com seus familiares, com seus amigos, né? Com os irmãos em Cristo, com seus vizinhos. Viver em amor, irmãos, isso é um desafio. Porque algumas situações acontecem na nossa vida diária e às vezes elas nos amargam, nos aborrecem e aí isso contamina tudo. Muitas vezes, irmãos, o Senhor por um tempo esteve ministrando isso que eu vou falar agora no meu coração. Era como se Ele me mostrasse, Ele mostrasse a mim mesma como um copo. E eu via uma água dentro desse copo. E o copo estava assim, quase cheio assim, sabe? Faltava pouquinho para transbordar. E era uma água limpinha. Mas aí durante a minha vida, durante o dia, durante a semana, algumas coisas aconteciam e eu via aquela água limpa sendo suja, sendo contaminada. Então, viver em amor é um desafio, porque constantemente algumas situações vão querer vir para te sujar. Mas é necessário um olho no peixe e outro no gato. É isso mesmo, obrigada, Gi. É assim que a gente tem que estar, um olho no peixe e outro no gato, assim. Um olho na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, e outro naquilo que Deus está mandando você fazer também, cuidando da sua igreja, cuidando dos seus amigos, dos seus parentes. É um desafio. E muitas situações vão vir para te contaminar, vão vir para te sujar, mas vai depender do quanto você está maduro para entender a necessidade de limpar isso rápido, de resolver essas questões rapidamente. Como que você resolve essas questões? Se arrependendo, pedindo perdão, resolvendo, tratando com as pessoas envolvidas, buscando de Deus essa direção. É para tratar? Então eu vou tratar. Senhor, não é para tratar, é para perdoar e deixar. Tá certo, vou perdoar e deixar. Porque tem situações, às vezes, que não é o momento de falar. Às vezes você tá tão fermentado, você vai falar, vai ficar pior.
E isso é em todos os aspectos, no aspecto com os irmãos, é no aspecto familiar, com o marido, com filhos, com mãe, com pai, tudo em amor. Esse é o grande desafio, tudo em amor. Então, é muito difícil, é um desafio constante que nós vivemos, né? Nós devemos modelar a nossa vida segundo a vida, caráter e atitude de Cristo. Devemos imitá-lo ao invés de imitar os outros. Ele é o maior exemplo de amor. Ele é o perfeito exemplo. De forma simples, viver piedosamente é viver como Cristo quer que vivamos. Para você viver como Cristo quer que você viva, você precisa entender qual é a vontade dele. E você só vai entender qual é a vontade dele conhecendo a palavra, se relacionando com ele. A piedade é exortada em forma de comportamento, dinâmica de motivação e exemplo. O comportamento devoto é modelado segundo o exemplo de Deus, principalmente quando ele se revelou em sua plenitude, em Jesus Cristo. O Pai se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Todo o amor do Pai foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. O melhor do Pai está em Jesus Cristo. Jesus é o maior e melhor presente que o Pai poderia dar para nós. Não existe nada que supere isso. Então nós precisamos viver segundo a vocação que nós fomos chamados. Nós fomos chamados, convocados, nomeados para viver como Cristo vive. Para viver como ele viveu, segundo o modelo dele. Isso é ter uma vida piedosa. O que significa piedade? Piedade vem do latim pietas. Não sei se é assim que fala, tá, irmãos? Que significa amor e reverência a Deus e ao próximo. Toda vez que eu falo de reverência, eu penso em algo que é você constantemente ter a plena certeza e convicção da presença de Jesus com você. Em todo momento, não existe um lugar que você possa estar que Jesus não esteja. Você pode pensar, pastora, mas quando eu estou tomando banho, Jesus está lá? Tá. Todos os lugares, Jesus está com você. E isso deve gerar em você entender isso, deve gerar em você o quê? Essa reverência. E isso vai fazer você viver uma vida piedosa, uma vida que glorifique e honre ao Senhor. Olha que bem esse rapazinho vendendo pão, gente. Aí no seu bairro tem isso também? Aqui tem. Às vezes é 6 da manhã ele tá tocando isso daí, ó. Piedade é uma virtude que se manifesta através de amor, compaixão, misericórdia e respeito a Deus e ao próximo. É uma expressão de devoção religiosa. A piedade é um dom especial concedido pelo Espírito Santo para fortalecer e aprimorar essa virtude. É pela prática da palavra de Deus que uma pessoa se torna piedosa, ou seja, devotada aos deveres que tem para com Deus. E isso há de ser visto em sua vida devocional, particular ou publicamente, no seu lar ou na sua igreja, ou onde mais quer que se encontre. Orar, meditar na palavra, congregar com os santos, faz parte da piedade, ou seja, da devoção. A vida de piedade é a expressão prática da nossa adoração e serviço a Deus. Piedade significa temor a Deus, respeito pelas coisas espirituais e um espírito de devoção, no caso, um zelo pelas coisas de Deus. Dentro da piedade também está, irmãos, a maneira como nós julgamos as coisas, a maneira como nós julgamos as situações, as atmosferas, a maneira como você julga o culto da tua igreja, como você julga a palavra que está sendo ministrada, como você julga a reação das pessoas com você. A piedade está envolvida nisso. Também, está envolvida nisso também. Por quê? Por temor a Deus. Você cuida dos seus pensamentos para não desonrar e desrespeitar a presença do Espírito Santo. Por causa disso, você tem temor de Deus em falar algo que possa
descobrir alguém, sabe? Tirar as vestes de alguém. Por causa da piedade, desse temor a Deus, dessa devoção ao Senhor, você teme algumas atitudes, você teme como você fala, como o que você pensa. Então, você vê o quê? Que a piedade não é uma coisa simples. E a Bíblia está o quê? Nos convocando a viver piedosamente, com temor de Deus, com devoção ao Senhor, com respeito às coisas espirituais. Eu não posso chegar aqui nessa live e falar para você que o que está acontecendo aqui é uma coisa comum. É tão simples, eu vou lá, faço a live, tá tudo. Não, não é assim. Tem todo um respeito por esse momento, tem todo um preparo para esse momento. E a mesma coisa você, quando você se expõe a ouvir algo de Deus, a receber algo de Deus, você deve ter respeito, o seu coração deve se inclinar e se aquietar para ouvir o que Deus tem a dizer. Se nós lidamos com isso, irmãos, constantemente, se isso já é uma prática de vida, nós estamos vivendo uma vida piedosa, não é? Então, piedade é um fruto do Espírito. Então, isso deve ser praticado por nós, deve ser gerado em nós, porque a piedade também vai nos proteger de errar, vai nos proteger de pecar contra o Senhor, de ofender a pessoa do Espírito Santo e ofender os nossos irmãos também. Porque é fácil você lidar com uma pessoa piedosa, é fácil você lidar com uma pessoa que tem temor de Deus, ela vai pensar no que ela fala, ela vai pensar em como ela vai agir, porque tudo é muito sensível. Sabe, dependendo do nível espiritual que nós estamos, que nós temos, a comunhão, a intimidade que nós temos com Jesus, irmãos, tudo é uma linha muito fina. E todo o reino espiritual está nos assistindo, eles estão aí testemunhando o que a gente fala, o que a gente prega, o que a gente vive, né? É o BBB da vida real, né? A emissora aí faz o BBB aí por 3 meses, 4 meses, coloca aquelas pessoas ali dentro, algumas situações acontecem, elas ficam expostas em várias áreas, mas olha, a vida do crente é um BBB da vida real. Nós estamos expostos diante do mundo espiritual constantemente. O que a gente fala, o que a gente prega, as nossas atitudes, muitas vezes nem as palavras, nossas decisões, as nossas atitudes estão expressando aquilo que está dentro de nós. E o reino espiritual todo está vendo. Então depende de como você lida com essas coisas. Você é rápido para resolver, você é rápido para se arrepender, você é rápido para procurar e pedir perdão. Como você lida com essas coisas? Tudo isso vai mostrar que tipo de vida você tem vivido. Se você tem vivido uma vida piedosa. Você vê que aqui no verso 2, Paulo fala assim: vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. O que ele estava querendo dizer? Aroma suave, aroma agradável, é uma expressão que é usada lá no Velho Testamento, nas ofertas que eram levadas até o Senhor. Esse termo equipara-se à figura do Antigo Testamento dos sacrifícios oferecidos em adoração. Lá em 2 Coríntios, Paulo também fala desse assunto em respeito ao testemunho que nós devemos dar constantemente diante das pessoas. Eu tô literalmente com um olho no peixe e outro no gato, entendeu, irmãos? Resolvendo algumas coisas aqui acerca do áudio aqui. Mas lá em 2 Coríntios, capítulo 2, do 15 ao 16, ele fala assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esses, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Eu quero ler esse texto numa outra versão, 2 Coríntios 2, do 15 ao 16. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. 2 Coríntios 2, eu acho que eu vou abrir aqui. 15 e 16, diz assim, quero ler na NVI. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida.
Mas quem está capacitado para tanto? Olha a pergunta de Paulo. Quem está capacitado para tanto? Pergunta para você mesmo isso daí. Você está pronto para tanto? Você está capacitado para ser o aroma suave de Cristo nessa geração? Para os que são salvos, até para os que estão se perdendo, porque para os que estão se perdendo, nós vamos ser, para eles vai ser cheiro de morte, porque a nossa boa atitude, nossas boas ações, nosso bom procedimento está revelando o pecado deles, está revelando a postura deles. Foi o que aconteceu com Noé. O bom procedimento de Noé condenou toda aquela geração. Por que Noé conseguiu e eles não? Então, olha, queridos, nós precisamos estar prontos para ser esse bom testemunho. Nós precisamos estar capacitados. E é isso que o Senhor está falando conosco nesta manhã, aqui em Efésios 5. Quando Paulo fala dessa vida que nós devemos ter, essa vida em amor, essa vida que glorifica, que honra o Senhor. Então é isso que o Senhor Jesus espera de nós, uma vida íntegra, uma vida santa, uma vida que glorifique o nome de Jesus. Você vê que ele fala, sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. Quem já está capacitado para isso? Quem já chegou nesse nível? É um desafio. É um desafio. Deus tem mais para nós. Deus tem coisas tremendas para nós. Deus tem coisas poderosas para nós. Então, em nome de Jesus, aceita o desafio. Confia, busca essa mudança, essa transformação tão necessária que o Senhor quer de nós. Amém? Ainda falando do aroma suave, ainda baseado em 2 Coríntios 2, do 15 ao 16, em relação à adoração de alguém. Em Hebreus, capítulo 13, do 15 ao 16, diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Agora, a Paulo, o escritor de Hebreus, né, que ainda há dúvida se é Paulo, eu acredito que é Paulo, o escritor de Hebreus, mas olha só, em relação à adoração de alguém, Paulo está falando o quê? Ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. A gente está falando só de cantar louvores? Não. Não estamos falando de cantar louvores. Estamos falando de uma vida de adoração, de uma vida de louvores, uma vida de palavras pensadas, de palavras sábias, de palavras que edificam, que glorificam, que exalte o nome do Senhor. No capítulo 4 ele fala o quê? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que ofende, nenhuma palavra que entristece. Olha aqui, que cuidado que nós devemos ter, irmãos, com a nossa vida comum, a nossa vida diária. Aí quero dar continuidade aqui no verso 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Eu vou parar aqui no verso 4. Olha só, palavras de imoralidade com conteúdos imorais, né? E toda sorte de impureza e cobiça. Cobiça, gente, por que Paulo está falando de cobiça aqui? Né? Às vezes a gente tem a impressão que cobiça é só uma coisa relacionada ao dinheiro. É sim relacionada também ao dinheiro, mas não é só ao dinheiro, né? Então, quando a gente é guiado por esse tipo de palavra, por esse tipo de mentalidade, uma pessoa com uma mentalidade cobiçosa, sabe? Um procedimento cobiçoso. Essa pessoa, a carne dela tá demonstrando o quê? Que é uma pessoa que é insaciável, a sua carnalidade é insaciável.
ela é incapaz de estar farta em alguns aspectos, sabe, sempre quer mais, nunca está feliz com nada, nunca é grato por nada. Tudo isso, irmãos, são coisas que nós estamos ouvindo aqui, mas são coisas para a gente se autoavaliar, para a gente se identificar se nós vivemos dessa maneira. Então, é isso que Paulo está falando para nós. Olha, longe de vocês esse tipo de vida, uma vida gananciosa, uma vida imoral, com palavras, sabe, com brincadeiras, com gracejos. Longe de nós tem que estar todas essas coisas, né? Nem sequer se nomeie entre vós esse tipo de palavreado, esse tipo de brincadeira, esse tipo de conversa. Isso não convém aos santos. Isso não convém às nossas vidas, nem conversação torpe, nem palavras vãs, sabe, aquelas brincadeiras, irmãos, que não tem nada a ver, que sempre tem um fundo ali para ofender, para entristecer, para magoar, para cutucar alguém. É o que ele está falando. Coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Irmãos, eu tenho assim descoberto o poder das ações de graça, sabe? As ações de graças, elas nos protegem. Porque muitas vezes o inimigo lança um dardo de insatisfação em nós, um dardo de incredulidade, um dardo de murmuração em nós. Se você não identifica esse dardo e já não repreende isso da sua mente, dos seus pensamentos, da sua boca, ao seu redor, isso vai encontrar um lugar dentro de você. Mas as ações de graças, quando você tem um coração grato, o que vai acontecer? Você vai repelir esse dardo, você vai repelir esse pensamento, você não vai aceitar que ele permaneça dentro de você. Então, praticar as ações de graças, ter um coração grato, é algo que também te protege e glorifica o nome do Senhor. Pensa bem, olha, a Bíblia diz que que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. E ao nosso derredor estão os demônios. Queridos, quando nós somos pessoas gratas e nós estamos sempre louvando e agradecendo a Deus por todas as coisas, porque Paulo também ensina que nós devemos ser gratos por tudo, até por coisas que não são legais, nós permitimos que os anjos estejam sempre nos cercando. Quando a gente começa a murmurar, reclamar, quando a gente começa a amaldiçoar, eu acredito que os anjos abrem espaço, assim, eles vão saindo, vão ficando mais longe, mais longe. E o que acontece? O inimigo encontra lugar em nós, encontra a porta aberta, os espaços abertos, e aí ele pode nos atacar com mais força ainda. Então, a ação de graças, ela tem esse poder de nos guardar, de nos proteger. Então, treine o seu coração nas ações de graças, sabe? Pratique ações de graças. Quando vier um pensamento de reclamação, de murmuração, de insatisfação, agradeça, sabe? Negue a sua carne. Se ela gosta, sabe? Se ela tem prazer, ela não se farta, ela quer mais, mais e mais, põe ela no lugar dela. Põe ela no lugar dela, se arrepende, pede perdão e começa a agradecer, começa a louvar, começa a bendizer o nome do Senhor. Isso vai mudar a sua vida, vai mudar o seu comportamento, vai destruir as fortalezas que muitas vezes já estão aqui, estabelecidas pelo inimigo. Você vai surpreender ele não vai encontrar lugar para agir na sua vida. Sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha só, que coisa pesada, que coisa forte, não é? É o que Paulo está dizendo aí. Nenhum incontinente. O que é incontinente? Uma pessoa que não se controla, uma pessoa que não tem domínio próprio, uma pessoa impura, avarenta, cobiçosa. Não tem lugar no reino de Deus para essas pessoas. E eu e você estamos aqui, tendo a oportunidade de ser transformado, de ser mudado. Tá pesado, gente, essa live? Meu Deus, não era para estar pesada. Versos 5 e 6 aqui, eu já li numa outra versão aqui, mas eu quero ler de novo o 5. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas.
Parem de ser companheiros de gente assim. Parem. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que as más conversações corrompem os bons costumes. Não dá para estar muito próximo de gente que age assim. Paulo é tão categórico que fala, olha, não convivam com esse tipo de gente. Se afastem desse tipo de pessoa. Irmãos, nós não temos tempo a perder. Nós cremos que Jesus está às portas. Me fala, como que você vai ficar gastando tempo com amizades assim, com pessoas assim? Sabe, você está liberando a tua vida, o teu esforço, o teu tempo para estar com esse tipo de gente que não vai gerar nada em você. Nada. Por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre as nossas vidas. Então tome cuidado, vigia, fique atento. Com tudo que eu estou falando aqui, você também está recebendo um discernimento acerca de outras pessoas e da sua própria vida, do seu comportamento. Então, toma cuidado, né? No verso 8, deixa eu ver o que eu quero ler na NVI. Eu fiz numa versão e quero ler na outra. Portanto, outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Andar em amor e em santidade. Né? O critério para agradar a Deus é viver em amor, é andar em amor. Né? Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, não faça parte disso. Não aceite, né, ter uma aliança com esse tipo de obra, irmãos, que desagrada a Deus, que provoca a ira de Deus. Não sejais cúmplices, significa compartilhar o estilo de vida obscurecido dessas pessoas. 1 Coríntios 5, do 9 ao 3, diz assim, olha, Paulo falando à igreja de Coríntios, quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Eu estou lendo na versão NVT. Com isso, porém, não me referi a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente Paulo estava em Roma, estava em outro lugar. Então por isso que ele está falando, não cabe a mim a julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês a julgar os de dentro. Deus julgará os de fora, portanto, eliminem o mal no meio de vocês. Olha só. Você vê como que essa versão fica tão claro, né? Não são os de fora, irmãos. Os de fora precisam receber a palavra. Precisa ter alguém que pregue para eles. Esse alguém sou eu e você. Não são os de fora. São os de dentro. São os que se dizem cristãos, mas têm um comportamento impiedoso. Sem respeito às coisas de Deus, sem respeito à presença de Deus, sem respeito à minha presença como filha de Deus. Porque tem gente que não tem filtro, né? Outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem e eu fiquei escandalizada, porque ela falou algumas palavras torpes, alguns palavrões, e eu fiquei tão escandalizada com aquilo. E olha, se eu não tivesse um propósito em tudo aquilo, se Deus não tivesse um propósito em tudo aquilo, ele já tivesse me falado que ele tinha um propósito naquilo, sinceramente eu nem tinha respondido àquela pessoa. Então, Paulo fala aqui, olha, em 1 Coríntios 5, do 9 ao 3, avarentos, pessoas que exploram os outros, idólatras, pessoas que não têm domínio próprio e insultam as pessoas, pessoas bêbadas. Com gente assim, vocês não devem nem se relacionar. É isso que Paulo está falando, irmãos, a lista é grande. Começa a eliminar, assim, vai ficar pouca gente no seu relacionamento. Mas Paulo está falando isso por quê? Lá em 1 Coríntios 15, 33, ele diz, não se deixe enganar.
pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Paulo está falando isso para nos proteger, para proteger a igreja. Porque se nós achamos comum conviver com pessoas que têm esse tipo de comportamento, daqui a pouco nós estamos iguais a elas. Daqui a pouco não vai te constranger falar determinadas palavras. Porque você já está acostumado, faz parte do seu convívio. Então o que vai acontecer? Para você vai ser normal. É o que acontece, gente, com gente que é viciada em novela. As pessoas que são viciadas em novela, alguns padrões mundanos já são comuns para ela. É comum a traição, é comum o adultério, é comum a troca de marido, a troca de esposa. Porque elas aceitaram esse ensinamento através da TV. Isso se torna uma fortaleza dentro dela. A palavra de Deus vem, tenta entrar nessa fortaleza e não consegue, porque já está estabelecido. Então toma cuidado, quando Paulo está sendo tão categórico em dizer isso, que você não deve se relacionar com gente que tem esse tipo de comportamento, aí está falando isso para te proteger, para me proteger. Olha, Rita, toma cuidado, porque daqui a pouco você vai começar a agir como ela. E Deus não quer isso, Deus não tem isso para nós. Deus tem para nós um comportamento que glorifique e honre o nome dele. Nós devemos viver aqui em Efésios 5:1, que ele diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. É isso que Paulo tem para nós. E aqui, do verso 3 até o 11 que eu tô lendo aqui, todos esses comportamentos, eles estão indo ao oposto daquilo que Deus quer para nós, daquilo que Deus tem para nossa vida. Então, tudo isso exige de nós o quê? Maturidade, responsabilidade para lidar com a vida que o Senhor está nos chamando para viver, com a vida de Cristo, porque Cristo está dentro de nós, Ele está morando dentro de você. Então nós precisamos, cada dia mais, buscar de Deus essa sabedoria, esse conhecimento, para que o Espírito Santo ministre sobre nós e nos dê o discernimento necessário para lidar com todas essas atitudes, para lidar com essas situações, que isso não faça mais parte da nossa vida. Se faz parte da vida daqueles que andam conosco, das duas uma, ou eles vão receber de nós uma palavra que vai trazer vida para a vida deles, vai trazer transformação, ou então não vai dar mais para se relacionar com a gente. Não vai dar mais para andar conosco. E isso é uma coisa que eu e você vamos precisar estar prontos para fazer. Para discernir, para identificar e tomar as atitudes necessárias. Porque o Senhor, Ele espera que nós venhamos ser luz nesse mundo. Através da sua palavra, através da comunhão que temos com Ele e do discernimento que Ele tem nos dado dentro do que nós temos conhecido nas Escrituras. Então, que você e eu venhamos estar sensíveis às direções e orientações que o Senhor quer nos dar e também estar sensível para entender a vontade dEle e tomar as decisões certas, os posicionamentos corretos. Ok? Eu vou terminar aqui essa live. Paulo está sendo tão assim, direto, né? Nesse assunto que ele está trazendo aqui no capítulo 5. Mas eu entendo que tudo isso é cuidado de Deus conosco, né? E a gente ter essa oportunidade de estar falando tão detalhadamente de tudo isso aqui na live é uma bênção, porque se alguma coisa não está claro, vai ficar claro para mim, para você. E nós vamos poder nos alinhar de acordo com aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Amém? Eu quero orar por você agora, mas antes quero te pedir, não esquece, quando terminar a live, de curtir, de compartilhar. Envia para alguém que você acredita que essa palavra vai falar ao coração dessa pessoa, né? E vai lá no meu canal no YouTube, meu canal chama Chave Mestra. Vai lá, se inscreve no meu canal, curte a live, compartilha, comenta, tá bom? E eu quero orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus, eu reconheço a tua graça, a tua bondade para com a minha vida e com a vida dos meus irmãos que estão aqui, para aqueles que estarão assistindo depois. Muito obrigada, Senhor. É um conteúdo tão profundo, Senhor. E ver o Senhor ministrando algo assim
para um número tão pequeno de pessoas, Pai. E eu não tenho nem noção aonde essa live vai ainda, Senhor, e vai alcançar a outros. Nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por tudo que o Senhor derramou sobre os nossos corações, pelo teu ensino, pela tua vontade sendo revelada através dessa palavra aos nossos corações. Senhor, nos perdoa se nós temos sido negligentes com esse cuidado. E muitas vezes, Senhor, temos permitido que pessoas, Senhor Deus, com comportamento ruim, com atitudes ruins, convivam conosco, Senhor, trazendo, Senhor, contaminações e sujeiras para a nossa vida. Nos perdoa, Senhor, se nós temos sido negligentes nesse cuidado. Que nós venhamos ter essa sabedoria, Senhor, esse discernimento, para entender o tempo que devemos caminhar com as pessoas. O tempo suficiente para derramar da tua graça, da tua verdade, da tua palavra. O tempo suficiente para iluminar a vida dessas pessoas. Que realmente nós venhamos ser um cheiro suave ao coração dessas pessoas, como um testemunho de vida, um testemunho de Cristo para alcançar o coração dessas pessoas. Mas, Senhor, se chegou o tempo do basta, se chegou o tempo de que não tem mais, não deve liberar mais, não deve mais manter esse tipo de relacionamento, que o Senhor fale claramente com os teus filhos, que o Senhor dê o discernimento, dê a sabedoria, Senhor. Porque, Pai, se essas pessoas não querem receber o que nós temos, nós não temos mais nada para oferecer para elas. Porque o nosso melhor, assim como eu comecei essa live dizendo que o teu melhor, o melhor que o Senhor Deus ofereceu ao homem foi a pessoa de Jesus Cristo. O nosso melhor também é o Senhor. O que nós temos de melhor a oferecer aos outros é o Senhor. É a tua palavra, é aquilo que o Senhor tem imprimido no nosso coração, é aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, o nosso testemunho. Se elas não querem receber, Senhor, o nosso melhor, o que nós temos, não tem por que gastarmos tempo com elas. Então, Senhor, traz luz, traz revelação, mostra para nós, mostra para os teus filhos, para as tuas filhas, se esses relacionamentos devem ser cortados, não devem mais fazer parte da vida deles. E que o Senhor dê graça e sabedoria para esses irmãos, Senhor. Para que eles tenham sempre do lado deles pessoas de Deus. Que eles busquem essas pessoas. Pessoas comprometidas com o Senhor. Pessoas com aliança com o Senhor. Para que nós possamos nos edificar uns aos outros. Possamos crescer em graça, sabedoria e conhecimento, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Dá a eles, Espírito Santo, um final de semana de paz. Um final de semana abençoado. Que a tua glória, a tua presença seja sobre eles, sobre a sua casa, sobre a sua família, que haja paz sobre as famílias, sobre os casais, sobre os filhos, Senhor. Que haja paz, que o teu Espírito ministre aos corações das famílias, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, gente, bom dia. Deus abençoe. Bom final de semana para vocês. Em nome de Jesus, quarta-feira eu vou estar aqui com a pastora Simone. Nós vamos estar falando um pouquinho de casamento. E porque logo aí nós estamos aí no capítulo 6, né? Que, aliás, no capítulo 5 ainda, Paulo já começa a falar, né? Do comportamento dos pais com os filhos com os pais. Então eu quero trazer um tempo abordando esses assuntos de casamento, de família. Então vou ter aí algumas pessoas abordando assuntos dentro desse tema. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana abençoado, cheio da presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pessoal. Obrigada, irmãos. Deus abençoe.